Mas, irmãos, vamos abrir 2 Coríntios capítulo 4. É a terceira vez que nós estamos caminhando nesse capítulo, falando desse ministério celestial, ministério serviço, falando do caráter do serviço sobrenatural em Cristo Jesus, falando do evangelho da graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus, o nosso caminhar nesse mundo com as dificuldades que nós temos. Também, amados irmãos, que somos um vaso de barro frágil, débeis, fracos, mas dentro de nós há o poder de Deus, que é a excelência do poder de Deus. E que Deus está, pela sua graça e misericórdia, Ele nos está transformando de glória em glória a sua própria imagem. Isso está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E também, amados irmãos, que fala profundamente sobre a responsabilidade minha e sua no serviço a Cristo, no corpo de Cristo, o serviço em relação a esse mundo, a evangelização. Então são vários aspectos e eu gostaria de ler do versículo 1 até o 7, e nós vamos continuar hoje baseado agora no versículo 10 até o 16, que nós já demos uma caminhada outro dia, nós vamos caminhar um pouquinho mais dentro da palavra do Senhor aí do 1 ao 6. Diz assim, lembre-se que você tem que ler 2 Coríntios capítulo 3, ali não existe esse ponto final. Por isso, capítulo 4, ele diz assim, portanto, pelo quê? Portanto, o quê? Aí você tem que ler no capítulo 3, que vai falar, amados irmãos, da glória de Deus. Vai falar de Moisés, a sua glória, vai falar do Espírito Santo de Deus, e vai falar agora que nós somos chamados à liberdade, e que os filhos de Deus agora devem caminhar, e todos nós com o rosto desvendado, porque aquela venda foi tirada através do novo nascimento. Nós nascemos cegos. E quando Jesus disse, haja luz para o Filho de Deus, está no versículo 6 do 4, houve luz, nós começamos a enxergar. Nós éramos igual Paulo, amados irmãos, que era um perseguidor da igreja. Mas eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém. A sua moral não salva você, a sua religiosidade não salva você, a sua religião não salva você, a sua conduta não salva você. Só temos salvação em Cristo Jesus. Agora, claro, salvos em Cristo Jesus, a mudança de conduta. Aí sim, a mudança de moral, mudança de mente, mudança de caminhar. Uma visão cada vez maior do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então ele diz, pelo que também esse ministério, segundo a misericórdia de Deus. Porque nós, amados irmãos, somos salvos, pela misericórdia de Deus. De graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amados irmãos, a salvação é um ato soberano de Deus. E quando Deus salva você, não tenha dúvida nenhuma, dentro desse ato soberano, há um chamado eficaz. Por isso que por que será que a pessoa vai a Deus? Porque primeiro Deus pegou essa pessoa e levou para Cristo. Porque ninguém vai a Deus. É um ato soberano de Deus. Por isso a pessoa não pode dizer, eu me salvei, eu me arrependi, eu me converti. Você está falando coisa errada. Um cego não pode ver. Um aleijado não pode andar. Um morto não pode ter vida. Para ele ter vida, ele tem que ganhar visão. Para ele ter vida, ele tem que ser levantado. Para ele ter vida, ele tem que ganhar vida. Senão ele não pode. A Bíblia diz, vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Mas morto como, Oswaldo? Estou vivo. Espiritualmente você está morto. Mas a Bíblia diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, com grande amor com que Ele nos amou, Ele nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. Se Ele fala que ressuscitamos juntamente com Cristo, Romanos 6 vai dizer que nós morremos com Cristo. Esse é o novo nascimento. Essa é a nova vida. Por isso, o chamado eficaz, há uma mudança operada na mente nossa, amados irmãos.
O nosso pensamento muda, a nossa vontade muda, nossos corações vão sendo ganho. O nosso caminhar deve mudar. O nosso comportamento diante de Deus, diante dos homens, mudam. Não é por imposição da lei, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não. Hoje, como filhos da luz, devemos andar como filhos da luz. Agora nós andamos assim porque amamos o Senhor. Por que você usa essa roupa? Parece mais uma enfermeira, uma madre. Porque eu amo o Senhor. Por que você não faz isso, faz aquilo? Porque eu amo meu Senhor. Não é pela lei, irmãos. Pela lei a pessoa faz, mas gostaria, lá escondido, faz suas coisas escondidas diante de Deus. Não, irmãos. É pela lei. O modo que você veste em qualquer lugar que você está vestindo. O modo que você comporta em qualquer lugar. O seu caráter é em qualquer lugar. Porque é Cristo vivendo em nós. Então há uma mudança na mente. É uma luz maravilhosa que tem 6 aspectos, quando ele diz que resplandeceu o nosso. Foi Deus que resplandeceu os nossos corações. Através do que, amados irmãos? Da face de Jesus Cristo. E isso traz conotações de mudança na nossa vida, porque é concedida de forma maravilhosa que vem do sol da justiça. Ninguém pode ver a Deus se não for através da revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus foi pregar aquelas 3 cidades e pregou e fez milagre, fez tudo. O que aconteceu? Ninguém converteu. Ninguém se arrependeu, não nasceu de novo. Jesus ficou muito irado com aquilo. Jesus diz assim, vai ter menos rigor a Sodoma e Gomorra do que para vocês. Mas ele diz assim, dou graças a Deus meu Pai, que Ele quis revelar aos pequeninos a tua palavra. Quem são os pequeninos? Somos nós. Deus quis revelar. Revelar é tirar a venda, é enxergar. A religião faz você viver uma vida de ilusão. E você acha que pelos seus usos e costumes, você é isso, aquilo, você é um filho de Deus. Amados irmãos, você identifica o Filho de Deus pelo caráter de Cristo. Por isso que nós temos as maiores barbaridades dentro do mundo religioso. Por quê? Porque não conheceram a Cristo. Conhecem uma religião. Então a palavra de Deus diz que é maravilhoso em seu efeito. A cruz intervém, amados irmãos. Nós estávamos mortos, agora temos vida. Nós estávamos condenados, agora nós fomos libertos. Nós estávamos, amados irmãos, escravos do pecado, agora fomos livres. Antes nós estávamos sob condenação do pecado, hoje não há nenhuma possibilidade de sermos condenados. Porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus. A cruz interveio de um modo radical e profundo na minha vida e sua vida. A cruz não veio melhorar eu e você. A verdade é que a cruz veio nos matar. A cruz não veio colocar uma vestimenta exterior. A religião faz isso, Cristo não. Cristo faz uma obra interior. E quando Ele faz uma obra interior, a nossa mente é mudada, nossa visão é mudada. E isso de um modo crescente. O nosso amor a Deus, nós podemos amar o Senhor. É o começo de uma vida eterna. Agora, claro, amados irmãos, que em Cristo Jesus agora, nós vamos avaliar as nossas vidas, se isso daqui está conformado com Cristo. Se está conformado com a palavra de Deus. E ansiamos ser conformados à palavra de Deus. Isso quer dizer que Deus coloca em ordem a nossa vida. A cruz colocou em ordem, e eu com Deus, eu era inimigo de Deus. Deus não era meu inimigo, eu que era inimigo de Deus. Agora nos reconciliou com Deus através do Filho, Jesus Cristo. Agora somos filhos de Deus, família de Deus, cidadãos do céu, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Tudo por causa da cruz. A cruz interveio. Ela é radical. Por isso, quem diz que passou pela cruz, não nasceu de novo, não passou pela cruz de Cristo, passou pela cruz dos homens, não a cruz de Cristo. Então há uma mudança de fato, há uma mudança operada na nossa vontade.
Nós começamos a ter uma guerra interior. Porque a gente sabe agora que a vontade de Deus é essa, mas tem outra vontade dentro de mim, que o meu eu, minha natureza terrena, que puxa eu, a carne, puxa para não fazer a vontade de Deus. E Deus vai dizer assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne quer ser satisfeita. A carne coloca você lá em cima, seu ego lá em cima, sua arrogância lá em cima, autossuficiência, autodependência, autojustificação, autopiedade, coloca você lá em cima. Mas a cruz intervém. A cruz coloca Cristo no centro. E quando Cristo está no centro, as nossas vidas vão sendo ajustadas. E nosso amor a Cristo deve aumentar cada vez mais. E, amados irmãos, o amor a Cristo, ele vem junto, você nunca dissocia o amor à obediência. Não adianta dizer eu amo a Cristo, mas não tem coração para querer obedecer a Cristo. Nós temos uma guerra de obediência e de vontade. A vontade de Deus é essa, mas a minha vontade é essa. A pergunta é essa é a vontade de Deus? Então Paulo vai dizer o trabalho que Deus faz no corpo dele agora. Já fez o trabalho no seu espírito, ele ganhou a vida eterna. Ele tem o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos um vaso de barro. Deus poderia colocar dentro de um vaso de ouro, jamais. O ouro é Ele. Nós somos um vaso de barro frágeis. Ninguém olha para o vaso de barro. Vai olhar o que está lá dentro. Mas para aquele que está lá dentro, a gente enxergar o vaso de barro tem que ser quebrado. E de um modo ou outro, ele tem que estar sendo limpo. Para quê? Que ele seja transparente. E quando as pessoas olharem, não olha Oswaldo, olha Cristo. Transparente. Deus vai tratando conosco. E para quê? Porque haja um testemunho de Jesus. Amados irmãos, tudo é para a glória de Deus, não é glória do homem. Então, a responsabilidade evangélica resiste na misericórdia de Deus. Deus usou na nossa miséria, Ele usou o seu córdia, o seu coração. E na miséria do nosso irmão, nós devemos usar o coração. Por isso é misericórdia. Também, amados irmãos, a responsabilidade envolve compromisso. Quando eu digo, nós falamos, nós somos filhos de Deus, amamos a Cristo, há um compromisso. Mas também a responsabilidade envolve um conflito, porque nós sabemos que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho e sejam salvos. Nós sabemos que o Deus desse século, ele desanima você, ele coloca peso em você, ele coloca dúvida, ele engana, ele desanima, paralisia, insensível. Ele quer que nós nos afastemos de Deus, que nós não creiamos na inerrância da Bíblia, que nós não creiamos que Deus é absoluto naquilo que Ele fala, que Deus é absolutamente perfeito para fazer tudo o que Ele diz que Ele vai fazer. Então Satanás, ele vai contaminando as pessoas, e as pessoas vão se afastando de Deus. Aí as pessoas começam a pular de igreja em igreja, porque eles estão procurando igreja, eles estão procurando pessoas, não estão procurando Cristo. Está querendo satisfazer a sua alma, não seu espírito. Eles não querem ouvir o que Cristo tem a dizer. Eles querem ouvir o que Deus tem de benefício para mim. Então, amados irmãos, por isso que é uma guerra. Há uma resíduo, justo isso, reside também uma confiança no nosso coração, que o próprio texto fala, 2 Coríntios, ele fala dessa confiança no versículo 5, ele diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos escravos, por amor de Jesus. Também, amados irmãos, o Evangelho, ele é devido à soberania de Deus. Olha o que ele diz, versículo 6, preste atenção, porque Deus é quem diz, amados irmãos, nós estamos estudando Gênesis. Quem é que disse? Lá em Gênesis. E Deus disse, haja e houve. Aqui também, irmãos. Um dia, você que nasceu de novo, Deus disse, haja e houve, graças a Deus. É soberana vontade, soberania, vontade de Deus. E ele diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Não é isso em Gênesis 1:3? Agora ele diz,
Ele mesmo, o próprio Deus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, porque todas as coisas são celestiais. Aí você entrou numa crise, porque agora, meus irmãos, nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, e nós somos um vaso de barro, e você sabe a sua fragilidade, você sabe que somos frágeis, incapazes, que somos vacilantes, que esse vaso de barro, por qualquer coisa, ele já está estremecido. Nós sabemos disso, e Deus também sabe disso. E Deus colocou dentro de nós, amados irmãos, o poder soberano do universo. Imaginou isso? Não é o Espírito de Cristo que está em nós? Não é o Espírito de Deus que está em nós? Não é o Espírito Santo que está em nós? Existe uma coisa mais soberana do que isso? Absolutamente não. E o que o Espírito Santo dentro de nós quer fazer? Ele quer fazer que o vaso fique parecido com o conteúdo, com Cristo mesmo. E para isso, ele vai trabalhar no vaso. Então você fala assim, nossa, as minhas aflições, as minhas situações tão difíceis que eu enfrento nesse mundo, graças a Deus. Graças a Deus. Se você entender que Deus não faz nada, que Ele não seja soberano e que há um propósito, e nós sabemos isso, 1 Pedro, Tiago capítulo 1, amados irmãos, Romanos 5, vai falar do propósito de Deus. Lá Romanos 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito, que de antemão Deus já nos escolheu, nos predestinou a sermos conformados à imagem e semelhança do seu Filho, e Ele ser primogênito e ter muitos irmãos. Deus tem um propósito. O que Ele está fazendo? Quebrando o vaso. E o vaso esperneia. E o vaso começa a culpar as pessoas. Está vendo? É você, é você, é você. O que eu fiz de errado? Amados irmãos, se você olhar para Jó, o que Jó fez de errado? Mas Jó tinha coisa errada? Claro, eu e você temos também. E Deus vai trabalhar naquele homem. Por isso que Jó, quando termina o 42 Jó, ele vai dizer, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Qual o plano de Deus para mim e para você? Conformar a imagem e semelhança do seu Filho. Antes eu ouvia falar de ti, agora meus olhos te veem. E quando eu te vejo, Senhor, sabe o que acontece comigo? Eu me arrependo. Porque eu não estou andando nos seus caminhos, eu não estou ouvindo a sua voz, eu não estou amando o Senhor como devia amar, eu não tenho devoção ao Senhor como devia ter, eu não estou amando a tua palavra como devia amar, eu não estou ansiando de ter uma vida cheia do Espírito Santo como o Senhor quer me dar. E daí, amados irmãos, são todos os nossos problemas pessoais, conjugais, familiares. Se a cruz não intervém, não há solução para os nossos problemas. É a cruz de Cristo. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Daí, a partir daqui nós temos, ele vai fazer aquela colocação, né? Como coloca duas fileiras. Aqui é o vaso. Aqui é a excelência do poder que está dentro do vaso, que está no versículo longo do 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amados irmãos, a vida celestial nos vasos de barro. Você imaginou isso? Não é para o barro se vangloriar, é para ele glorificar a Deus. Está vendo? Eu sou isso, faço aquilo. Esse vaso precisa ser quebrado. Convém que Cristo cresça e eu que diminua, diz João, capítulo 3, versículo 30. Para diminuir, amados irmãos, é o trabalho de Deus em nossas vidas que as pessoas não querem ouvir. Mas eu vou falar para você uma coisa. Vamos ler Colossenses? Antes disso. Eu já ouvi, não uma só vez, pessoas dizendo assim, olha, eu
Filipenses, irmãos, desculpe. Filipenses, capítulo 3. Eu já vi não só uma vez. Aquele local lá só prega o evangelho da cruz. Já ouvi isso aí, irmãos. Sabe o que as pessoas querem? Espetáculo. Manifestações. A maior manifestação de Cristo é o caráter de Jesus. Olha a igreja de Corinto. Tinha todas as manifestações dos dons. Cadê o caráter de Jesus? Eu não pude falar com vocês como espirituais, vocês são carnais. Preste bem atenção, irmãos. As pessoas estão atrás de espetáculo. O maior espetáculo, amados irmãos, é Cristo crucificado e ressurreto. E a maior coisa que podia acontecer nesse mundo é Deus amar eu e você e morrer por mim e por você naquela cruz. Isso sim, amados irmãos, é uma coisa inconcebível na minha mente. Como é que Deus pode morrer pelo Osvaldo e por você, pecador? Por isso você e eu não entendemos o amor de Deus. E por isso amamos pouco ao Senhor. Somos devotos pouco a Ele, obedecemos pouco a Ele. Olha o que ele diz aqui daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Presta atenção. Colossenses 3 diz assim. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem que a cruz de Cristo intervenha na sua vida pessoal, conjugal, familiar. Eu quero resolver meu problema, meu casamento, mas você não quer a cruz. Não quer. Dá uma solução para mim. Dá um livro com 10 passos para eu ter uma vida feliz. Faz qualquer coisa. Vai apontar para mim a cruz de Cristo? Não. E Jesus vai dizer para mim e para você, se você quiser vir após mim, é vontade. É um convite. É vontade. Negue-se a si mesmo, tome uma posição. Aí sim determine. Determine, ou eu vou determinar na minha vida que eu vou negar a mim mesmo e continue negando. Não é um determinar como se tivesse acabado, não. Eu decidi, é uma decisão. Eu decidi que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi, é uma decisão da vontade. Seguir a Jesus é uma decisão de vontade. Negue-se a si mesmo. Negue o seu ego, a sua arrogância, a sua autossuficiência, autodependência, autossatisfação, autocompaixão. Negue você. Tome a sua cruz e me siga. Está vendo, amados irmãos? Não há manifestação do caráter de Cristo, porque nós decidimos não negar a nós mesmos, não tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tereis descanso para vossas almas. Somos mansos? Somos humildes? E por que sempre nós estamos perguntando, nós estamos falando, não, realmente não cresceu, não cresceu. Por quê, amados irmãos? Não há frutificação sem cruz, não há frutificação sem poda. A videira tem que ser podada. Deus tem que usar a sua tesoura. Mas nós não queremos. Por isso nós estamos tão desanimados. Olha o que ele diz aqui. Inimigos da cruz de Cristo. O que eles pensam, inimigo da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. Sabe o que é isso? Apetites mundanos e carnais. Eu quero que Deus faça aquilo que eu quero. Eu quero que o meu marido seja do jeito que eu quero. Eu quero que a minha esposa seja do jeito que eu quero. Eu quero que o meu casamento seja do jeito que eu quero. Nunca vai ser. A nossa vida tem que ser do jeito que Deus quer. E para isso eu e você tem que tomar a nossa cruz dia a dia e seguir a Jesus. É uma decisão, irmãos. É uma decisão da vontade. Muitos não querem andar. Por isso ficam crianças, a vida toda criança. Correndo atrás do quê? Manifestações, uma profecia nova, uma revelação nova, vai atrás das coisas. Eu vou lá a um local, só que lá eu arrepio, quando eu fico arrepiado, meu cabelo cresce, e fica toda aquela coisa. Amados irmãos,
Na manifestação de Cristo, eu e você deveríamos ir de joelhos, pedindo ao Senhor misericórdia e arrependendo dos nossos pecados. Não é a manifestação de Jesus, é a manifestação da emoção sem Cristo. Agora, quem tem Cristo tem emoção, chora diante do Senhor, não tenha dúvida nenhuma. Então ele faz aqui com seu ventre, olha só, e a glória deles está na infâmia. Isso quer dizer, a cobiça e padrões carnais, está na confusão. Isto que só se preocupam com coisas terrenas. Está entendendo, irmãos? Você sabe, por isso que as pessoas dizem assim, não, eu não quero ouvir isso daí. Porque se alguém perguntar qual a solução, se você não aprontar a cruz de Cristo, você está mentindo para a pessoa. Está mentindo. Deus não tem outro jeito. Deus tratou com o meu pecado, a condenação do pecado, com a minha morte eterna, pela morte de Cristo. Agora Deus trata com Oswaldo, com a minha morte. Em Cristo Jesus. Um morrer diário. Paulo vai dizer justo aqui. Então, amados irmãos, nós estamos nesse ministério, esse serviço. Como é que nós vamos servir dentro de casa, nós vamos servir na nossa família, nós vamos servir na assembleia, servir nesse mundo? Amados irmãos, nós não entendemos que nós somos vasos de barro, a excelência do poder está lá, e que, olha só, 8, em tudo somos atribulados, esse é o vaso. Deus é atribulado? Claro que não. E sou eu e você. Mas ele diz assim, porém não angustiados. Essa é a excelência do poder de Deus que está lá dentro. É Ele que nos sustenta, direciona, protege, conduz, anima, ergue você. E ele continua dizendo assim, perplexos, atônitos, porém não desanimados, isso é em Cristo. Perseguidos, porém não desamparados por Deus. Abatidos, amados irmãos, que é pressionados, porém não destruído, porque quem é que pode destruir o Filho de Deus? Ninguém. Ninguém. Então você vê o vaso e você vê o poder de Deus que está dentro de nós. Mas nós fixamos no vaso e não no poder de Deus. Coitado de mim, olha eu, olha como estou, olha o que estão fazendo comigo. Você fica no vaso. E a Bíblia diz que eu e você devemos caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O nosso olhar tem que ser para o alto, irmãos. E olha que ele diz, ele diz assim, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora sim, você vai ver o trabalho da cruz na vida desse homem. E é o trabalho da cruz na minha vida e na sua vida. Qual é o trabalho da cruz aqui, amados irmãos? Que nós podemos ver aqui, tão maravilhosa. Vai dizer assim, ele fala assim, eu trago no meu corpo quando? Sempre. Sempre. Sempre eu e você vamos estar naquela, fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Morrer para mim mesmo, para viver para Cristo. Sempre. Por isso que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela trata com aquilo que não é de Deus em nós e coloca aquilo que é de Deus dentro de nós. Deus nunca vai tirar uma coisa de você se Ele não vai colocar Ele mesmo naquele lugar. Deus nunca. Eu vi um irmão falando de uma mãe, casal, a sua filhinha nasceu com problema e afinal de contas, ela morreu. Já tinha uma idade. Casal crente. E alguém foi visitá-los, né? E perguntou, como é que está meu irmão? Ele foi, meu irmão. Aonde Deus tirou, Deus colocou ele mesmo. Aonde Deus tirou do meu coração a minha filha, Deus colocou no meu coração o coração dele. Deus nunca vai tirar, sem Deus colocar algo dele em nossas vidas. Mas nós não entendemos isso, irmãos. Por isso ele diz, trazendo sempre no meu corpo, o quê? O morrer de Jesus.
Não é a morte de Jesus naquela cruz, já morreu. Mas a consequência da morte de Jesus naquela cruz. Na morte de Jesus, a nossa carne foi crucificada. Na morte de Jesus, amados irmãos, o diabo perdeu sua força. Na morte de Jesus, não somos mais escravos do pecado. Na morte de Jesus, Ele nos deu uma vitória triunfante, porque Ele é triunfante e Ele é vitorioso. E Ele vai dizer, traga no meu corpo o quê? O morrer de Jesus. Para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste. Está vendo a morte de um lado e a ressurreição do outro? Você não pode falar da cruz sem a ressurreição. A Bíblia diz, se a nossa vida terrena, nós esperamos só nessa vida terrena, a nossa vida aqui nesse mundo, nós esperamos, tem esperança só nessa vida. Nós somos os mais infelizes do mundo. Porque ao mesmo tempo que Deus está matando aquilo que não é dele em nosso coração, se nós decidirmos negar, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, Ele vai colocar o quê? O que é dele? Uma vida de ressurreição. Qual a vida de ressurreição de Cristo? A mansidão, a humildade, domínio próprio, a paz, o amor. Separação desse mundo. Separação daquilo que é terreno, aquilo que é celestial. Separação daquilo que é luz e trevas. Separação daquilo que é carnal e espiritual. Vai morrendo em nós, amados irmãos, o que é trevas, o que é carnal e aquilo que é terreno. Para ser expresso o quê? A luz, o celestial e aquilo que é espiritual, que fala da nossa vida em Cristo Jesus. Trazendo quando? Sempre. Quando é que eu devo levar a cruz? Todo dia. Todo dia. Eu e você enfrentamos todo dia, no relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento, levar a cruz. O eu quer levantar. O eu, ele é muito ferido. O eu fere fácil. Você não pode falar qualquer coisa que já está ferido. Estou de mal com você. É assim. Esse é o eu. Por isso as meninas, e são as meninas, né? As meninas de 30 até 70 anos, eles estão estudando as bem-aventuranças. Estão lá. Quem é bem-aventurado? Humilde de espírito. Quem é bem-aventurado? Amados irmãos, os que choram, os mansos, os misericordiosos, de coração limpo, são os pacificadores, são aqueles que sofrem, mas eles sabem que eles regozijam no sofrimento, porque eles sabem que Jesus está acima de todas essas coisas e Ele tem um galardão no céu. Então nós fixamos a nossa vida dentro da palavra de Deus, saindo para Ele. E Ele diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 11, no 9, 10, que o Deus de toda consolação, é o Deus que nos consola, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos consola em todas as nossas tribulações. Ele diz que nós estivermos a ponto de morrer. Para quê? Não confiemos em nós mesmos, mas confiemos naquele que ressuscita os mortos. Está vendo que nós confiamos muito em nós? Eu sei o que estou fazendo, eu sei o namorado que vou namorar, a namorada que eu vou namorar, a profissão que eu vou escolher, eu sei, eu estou no controle das coisas, você não está no controle das coisas. Por isso as nossas decisões são erradas e nossas decisões equivocadas. Porque nós dizemos que amamos ao Senhor e tomamos nossas próprias decisões. Nós não perguntamos para Deus. Senhor, o Senhor está nessa? Não, não estou. Então, eu não quero. Mas não. Por isso, trazendo-nos morrer. Oswaldo vai morrendo. O vaso vai sendo quebrado. E o que vai aparecer? A vida de Cristo. Há uma barreira, Zé, entre Cristo que está em nós e Oswaldo. A barreira, nossa autossuficiência, nosso ego, a nossa carne.
nosso prazer acima dos prazeres de Deus. A nossa vontade acima da vontade de Deus. E o que Deus faz? Através da sua palavra, através da circunstância, Ele nos quebra. Você já notou que quando você está mais com os problemas, você se apega mais a Deus? Você se lembra dele? Deus nos leva para isso. Por isso Ele faz essa colocação, Ele diz assim, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, através do nosso corpo. Como é que nós expressamos Cristo? Através da nossa alma, nosso coração, nossa mente, nossas afeições, através do nosso corpo. O que nós fazemos com o nosso corpo? Entregamos nosso corpo a esse mundo? Absolutamente não. O nosso corpo é de Deus. Ele diz, vocês foram comprados por alto preço. O corpo é o templo do Espírito Santo. E ele continua dizendo, de modo que nós opera a morte, graças a Deus, mas em vós a vida. Como é que o marido vai ver vida na vida da esposa? Vida de Cristo. Se ela está levando a cruz, como é que a esposa vai ver a vida de Cristo no seu marido? Se ele está levando a cruz, está sendo tratado pela cruz. O vaso está sendo quebrado. Não tem como, mas irmãos. Nós somos muito orgulhosos, arrogantes. Achamos que somos espirituais. Não é espiritual. O espiritual está sendo quebrado. Ele se regozija, porque Deus está quebrando ele. Está quebrando, para que a excelência do poder seja de Cristo e não seja nosso. Deus não reparte sua glória para ninguém. E Ele continua dizendo, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, uma vida de fé. O meu justo viverá da fé. Nós não cremos. Não cremos. Negue você. Você quer seguir? Decida. É uma decisão. Eu decidi. Olha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu decidi não me contaminar. Eu decidi, é vontade, irmãos. Estou esperando na graça de Deus para eu decidir. Irmãos, não faz isso. Eu decidi. Deus opera em nós tanto o querer como efetuar. Deus está operando em mim, você o querer. É que nós, o vaso de barro, não quer se quebrar. Ele não quer fazer o que Deus manda que ele faça. Porque está endurecido. Por isso a palavra de Deus diz hoje, se ouvir minha voz, não endureça o seu coração. Não enche o seu coração de incredulidade. Mas seja quebrado. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus que é poderosa para salvar a nossa alma, limpar as nossas imundícias que nós temos no nosso coração. Por isso, amados irmãos, perdemos tempo de ter um relacionamento conjugal abençoado, uma vida familiar abençoada, uma vida na assembleia abençoada, uma vida nesse mundo abençoada, porque nós, quem está vivendo, é o vaso de barro, não é a excelência do poder de Deus que está dentro de nós. Agora, amados irmãos, do versículo 16 e diz 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Confia, há uma fé no poder de Deus. O poder de Deus é que ressuscita os mortos. O poder de Deus vai dizer para mim e para você que um dia trombeta vai tocar e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. É uma vida de ressurreição. Você não pode falar de cruz, 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 sem o túmulo vazio. Você tem que colocar a cruz e a ressurreição de Jesus. A cruz está matando, a ressurreição está dando vida. A cruz está tirando aquilo que não é de Deus. A ressurreição está colocando em nós aquilo que é de Deus em nossas vidas. E ele diz aqui, amados irmãos, do 15 em diante, ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, torne abundantes ações de graças, por meio de muitos, para quê? Tudo é para a glória de Deus. Meus jovens, vocês vão casar por quê, jovens? Porque eu quero ter um marido, uma esposa, eu quero ter filhos.
Está tudo certo, mas esse não é o foco. O foco é trazer a glória de Deus. E Deus fala do relacionamento conjugal como Cristo e a igreja. É uma realidade espiritual, celestial. Está vendo? Vou trabalhar. Seu serviço é para quê? Para você ganhar dinheiro e ter a sua vida? Ou seu serviço é a oportunidade para você testemunhar que você ama Cristo, que você não anda de acordo com o mundo, que você crê em Jesus Cristo, que você é um filho, uma filha de Deus? Está vendo, amados irmãos, a realidade de uma vida? Agora nós temos 3 contrastes aqui para nós terminar. 3 contrastes. E aqui ele encerra, e não encerra, porque o capítulo 5 ele vai continuar falando desse corpo que vai ser revestido com outro corpo. Mas aqui, o capítulo 4, ele diz, aqui o 6, tudo é para a glória de Deus. Diz, sabendo isso, e aqui entra 3 antagonismos. São 3 coisas antagônicas aqui. Por isso não desanimamos. Por que nós desanimamos? Porque Deus me salvou pela sua misericórdia, porque resplandeceu a luz no meu coração na face de Cristo, porque eu sou um vaso de barro, que é onde que tem dentro a excelência do poder de Deus, porque Deus está trabalhando comigo, está levando a morrer diariamente para que a vida de Cristo se manifeste, porque nós fomos chamados para servir as outras pessoas, expressar a vida de Cristo, porque nós andamos por fé, porque eu creio na ressurreição de Jesus e o poder de Deus. E, amados irmãos, e tudo isso para a glória de Deus. Agora ele vai dizer assim, por isso, por causa de tudo isso, não desanimamos. É o contraste, amados irmãos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. O que é o homem exterior? É aquele que é visto. Eu e você aqui, nós já estamos, aqui os irmãos, aqui pela graça de Deus, tem uma boa quantidade aqui de idosos, né? Então, nós já vemos que o nosso corpo vai perdendo os vigores. Mas, meu amado irmão, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças. Ele sobe como águia. Amados irmãos, o que é exterior está sendo corrompido. Mas aquele que leva a sua cruz dia a dia, está seguindo Jesus e ganhando a vida de Cristo. Aquele que é exterior, que espera através da carne corrompida, mas o Espírito está dentro. Por isso despojai-vos do seu velho procedimento, revesti-vos de Cristo. Isso é continuamente. Há um antagonismo, nós temos 2 coisas antagônicas, o exterior e o homem interior. O homem interior se renova na presença de Deus. O homem interior é onde está habitando o Espírito Santo de Deus. Mas ele não para por aí, ele faz outra colocação antagônica. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É entre tribulação e glória. A tribulação é leve e momentânea, mas Oswaldo, você não tem noção quanto tempo estou tribulado. Você não tem noção quanto tempo eu estou nessa vida. Você está olhando para ela, você fixa nela, você olha para ela todo dia, você levanta todo dia, você olha para a tribulação, você fica naquela e não sai daquela, porque você não olha para Deus, você não tira os olhos de você e você começa a olhar para Deus. Está olhando para o barro. Deus não diz para olhar para o barro. Deus diz para você olhar para o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para Ele. É Ele, amados irmãos. Olhe que essa tribulação minha e sua é leve e momentânea. Diante do quê? Da glória eterna em Cristo Jesus. Imagina a eternidade. Quantos anos você vai viver? 50, 80, 70, 100, 105. Já está Matusalém já. Mas, amados irmãos, e a eternidade? Imaginou? Essas dores que você sente, você não vai ter mais? Esse cansaço que você tem, não vai ter mais? Essa preocupação de pecar contra o Senhor, você não vai ter mais? Lá não há pecado?
A sua preocupação de morrer, amados irmãos, a morte tem poder sobre mim, você, enquanto nós estamos aqui. A morte física. Mas quando nós estivermos com o Senhor, a morte não tem poder sobre mim, mas sobre você. Porque a morte foi vencida eternamente. E viveremos eternamente com o Senhor. Lá não se fala de morte, lá é a vida. O contraste, amados irmãos, do 16, ou 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha a comparação. O contraste é entre o que você vê e o que você não vê. Por isso, meu justo viverá da fé. Por isso que ele diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O que é limitado ao tempo e o que não se vê é o eterno, amados irmãos. Muitas vezes nós ficamos olhando na coisa terrena, naquilo que nós vemos, naquilo que nós vemos. Nós precisamos ganhar visão espiritual, visão celestial, visão de Cristo. Qual é a nossa tendência, irmãos? É olhar para o barro e ficar. Olhar para a circunstância e ficar. Eu e você. A gente fica lá. A circunstância. E Deus está dizendo, cadê a sua fé? Cadê a fé no poder de Deus? Aonde que está a excelência do poder de Deus que está dentro de você? Você precisa levar sempre o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste. Todos os dias. Só que essas coisas não são duradouras, os valores realmente preciosos não são de ver e pegar. Eu não vejo, mas eu creio. E aí que está a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição com Cristo. Como é que nós vamos andar? Diante da circunstância, ficamos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Mas diante do poder de Deus, nós ganhamos, amados irmãos, esperança, fortaleza, encorajamento, provisão. A graça de Deus é provisão para mim e para você. Ela é sustentadora, ela é curadora, é libertadora, é transformadora. Ela nos fortalece. Por isso a nossa vida deve ser uma vida de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que estou sendo quebrado para o tesouro aparecer? Você vai continuar olhando para o barro e vai continuar dizendo, olha, está vendo, eu sou infeliz, eu sou isso, sou aquilo, sou isso, aquilo. Você vai continuar, amados irmãos? Deus está querendo mostrar para mim e para você olhar para Ele. E deixe que Ele coloque a mão. E nós devemos orar, Senhor, coloque a mão nesse vaso de barro e faça o que o Senhor quiser. Custe o que custar. E vai custar. Nossos deusinhos vão ser quebrados. O maior Deus, nosso deusinho que está em nós, sabe o que se chama? Ego. Eu. Mas o Senhor já não quebrou muito, Oswaldo? Não. Porque se Deus estivesse quebrando e você respondendo a Ele, a nossa vida seria mais de louvor, adoração, gratidão e submissão a Deus. Será que Deus, nós estamos orando? Quais são as nossas orações, irmãos? Eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos. Nossas orações são sempre orações horizontais. Está errado? Não. Mas não é o foco. Nossa oração, amados irmãos, Deus, pela sua misericórdia e graça, manifeste, Senhor, o teu poder na minha vida, na vida da Assembleia. Vem quebrar a minha vida, a vida da Assembleia. Vem encharcar-nos com teu Espírito Santo. Senhor, não queremos viver mais do jeito que nós vivemos.
Nós queremos falar do jeito que nós falamos. Nós não queremos trabalhar mais do jeito que nós trabalhamos. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor, vem quebrar essa casca para que o grão de trigo, ele nasça. O princípio de Cristo é o nosso princípio. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, não pode dar fruto. Não há frutificação sem a morte do nosso ego, da nossa autossuficiência, autodependência. Não há frutificação se o barro não está sendo quebrado, porque o fruto vem de Deus. O fruto é da videira, é do próprio Jesus. Atenção, a cruz interfere e tem que interferir. Se ela não está interferindo gradativamente na minha vida e sua vida, não estão sabendo o que é levar a cruz. A cruz restaura, a cruz cura, a cruz traz a glória para Deus. Precisamos, amado, de discernimento para caminhar essa vida cristã. Precisamos cada vez mais pedir, Senhor, abre meus olhos, dá visão celestial. Senhor, faça o que está no teu coração para a minha vida, para que haja glória do teu nome. Mas, irmãos, um minuto. Meu irmão T.A. Sparks, vale a pena você ler. É um grande filho de Deus do século passado. Ele dizia uma coisa que deve incomodar eu e você. Ele dizia assim, eu vou ler, não foi eu que escrevi. Quando o poder, o frescor e o vigor da vida divina na igreja são perdidos, quer seja por negligência nossa, quer seja por decisões erradas, quer seja por discórdia, divisões, frieza, formalismo, ou perda de amor pela palavra, ou porque nós não decidimos tomar a nossa cruz dia a dia e seguir a Jesus, o único caminho para a restauração é uma imersão através de um novo batismo de sofrimento. Não é batismo com o Espírito Santo. Novo batismo de arrependimento. Lágrimas e dores de parto para que Cristo seja formado em mim e você. É dessa forma que a segunda carta de Coríntios é interpretada. Ele fala sobre isso. Por toda a natureza da igreja e a graça de Deus, há uma igreja que não sofre pela sua vida, ela é fraca. É ineficiente. Uma igreja que não sofre por si mesmo, por causa que está distante de Deus, que não toma decisões de seguir a Cristo, tomar a sua cruz individual e coletiva. O caminho da cruz é o único caminho da frutificação, amados irmãos. Experiências reais da cruz e da ressurreição não é falar sobre a cruz, é viver a cruz. Não é saber tudo sobre a cruz. É estar disposto a levar a sua própria cruz e morrer diariamente, para que a vida de Cristo se manifeste. Somos seguidores do crucificado e ressurreto, nosso Senhor. É da apreciação e devoção, amados irmãos, e amor crescente a Cristo que fluirá todas as nossas vidas. Sentença de morte é a marca do discipulado. O que isso quer dizer? Somos cheios de autoconfiança. O Senhor se coloca no exato lugar naquilo que Ele levar à morte. Despir e revestir. Onde que está a nossa decisão? Mas, irmãos, nós estamos em época de decisões. A igreja do Senhor Jesus Cristo, no geral, é uma ruína total. Você vê as barbaridades, você cai de costa. Por quê, amados irmãos? Porque precisamos ganhar uma visão espiritual celestial, das belezas, da grandiosidade, do amor e da excelência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Hebreus vai dizer assim para os velhos cansados, eu e você. Tenha uma visão das glórias de Cristo. Hebreus 1, de 1 a 4. Precisamos ganhar visão de Cristo, amados irmãos. Não é saber sobre Cristo. Nunca na história as pessoas hoje têm tanta facilidade para saber um monte de coisa da palavra. Mas cadê Cristo? Cadê a vida de Cristo? Cadê o amor a Cristo? A devoção a Cristo? Cadê a entrega? Cadê a consagração? Cadê a santificação? Cadê a separação deste mundo? Cadê o desejo de mais de Cristo? Cadê a visão que precisa ser curado, restaurado, transformado na vida pessoal, conjugal? Tem coisa errada, precisa ser curado, restaurado, mas tem que haver arrependimento. Senhor, eu não quero mais minha vida conjugal assim. Eu não quero minha vida familiar assim, Senhor. Não quero mais a minha vida assim. Eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor disse que ia fazer. É uma decisão pessoal. Que Deus dê clareza para mim e para você, irmãos, à luz da palavra de Deus. Que possamos, amados irmãos, ser flechados. Não falta pregar a palavra de Deus. Não falta. Amós diz assim, eu corrijo vocês, vocês não querem. Eu digo que vocês estão errados, vocês não querem ser consertados. Haverá dia que vocês vão procurar a palavra de Deus, não vão achar. Vendo? É um juízo de Deus. A palavra está aí. Mas Deus não tem achado corações que respondam, arrependidos. Senhor, faz isso que está no teu coração, Senhor. Estou cansado dessa vida de religião, estou cansado dessa vida que não sai. Meu casamento continua o mesmo, minha vida familiar é o mesmo, minha vida pessoal é o mesmo, uma coisa não vai, Senhor. Sabe o que está faltando para mim e para você? Vontade, decisão, tomar a cruz diária minha e sua e seguir a Jesus. Deus seja louvado, engrandecido, vamos ficar em pé.